quais são as vantagens, mais vantagens do sermão expositivo. Quais seriam, você que está começando, por quê? Eu aqui já falei, não é fácil. Pregação expositiva, ela é sequencial. Pregação expositiva é se você vai ler 10 versículos, você vai explicar 10 versículos. Então ela é sequencial, ela segue um tema e a aplicação do sermão ela é o próprio texto. Então, vou repetir, a pregação expositiva, ela segue uma estrutura. A ênfase dela, o tema dela e a aplicação do sermão vem do próprio texto e não a partir do texto. Eu vou colocar isso aqui. Tá? Vou colocar aqui. Tá? Então, pregação expositiva é isso aqui. Ó. Vou colocar ok. Então, a pregação expositiva, ela vem do próprio texto e não a partir do texto. Então, para você que quer desenvolver a pregação expositiva, ela é sequencial. Para você que quer desenvolver a pregação expositiva, ela segue uma forma sequencial. Livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Está claro para vocês, alunos? Está claro para vocês? Então, aí que está o grande problema de quem tem algumas dificuldades dentro da exposição dos textos. Porque se eu começo a explicar livro por livro, então automaticamente, se eu começo no livro de Gênesis, eu vou começar pelo livro de Gênesis, então eu começo no capítulo de número 1. Então, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, Bará, Elohim. Então, eu começo do princípio e vou trabalhando o capítulo 2. E a terra sem forma, era sem forma e vazia. E vou trabalhando versículo por versículo. E assim, toda a Escritura. Então, você que quer desenvolver o sermão expositivo, então, o texto bíblico, ele age mais como um trilho de um trem. Então, você tem que seguir a linha e seguir a sequência, tá bom? Eu vejo muitas pessoas, inclusive, eu conheço amigos que meu amigo Rainha, que, por exemplo, eles começam com o texto, com o sermão expositivo, só que aí eles separam muito o expositivo e ele fica muito parecidos, textuais, fracionados, pequenininhos. Tá bom? Porque a diferença de um para o outro ela é grande, porque na realidade o expositivo eu exponho o texto, o próprio texto. Então todo o texto ele tem que ser explicado. Então o expositivo. Então o textual ele já é diferente. Tudo está em torno do texto, tá? Mas eu posso criar os tópicos daquele texto ali lido. Então, esses benefícios, essas vantagens, benefícios da pregação expositiva, uma delas é essa sequência de você não perder a linha sequencial da exposição, tá bom? Eu tenho aqui a Bíblia que eu recomendei para vocês, do Hernandes Dias Lopes, que é a Bíblia da pregação do expositor. Eu apresentei para uma pessoa essa semana, ela falou, eu nunca tinha visto uma pregação expositiva. Por quê? Porque a maioria dos pregadores da televisão não pregam, da rádio não prega, um ou outro aí tradicional, reformado, que prega, mas você não vê na maior denominação, principalmente os pentecostais, fazendo sermões expositivos, e os pregadores, os pastores, os membros têm uma dificuldade muito grande. E quando vão começar, e querem começar de qualquer forma, sem seguir regras, porque existe regra a pregação expositiva, e uma delas é a questão da sequência. A pregação expositiva ela é sequencial, livro por livro, capítulos por capítulos, e assim vai conduzir texto por texto, e a congregação, a igreja, todas as pessoas vão ter já noção do que vai ser falado, não noção, mas já sabem o assunto que vai ser falado. Um pastor amigo meu uma vez me procurou e eu orientei ele a começar a fazer os sermões expositivos, porque ele falou que ele não sabia mais o que falar, mas ele não sabia mais o que falar porque pregou muito tempo na igreja e faltava sermão. Eu falei, então comece a fazer o expositivo, que você vai ver quando você voltar a ler a Bíblia, estudando ela de Gênesis a Apocalipse, mas estudando, você vai ver que o sermão expositivo você vai levar a sua vida inteira ministrando ela expositivamente
e não vai acabar sermão. Nunca mais, tá bom? E a igreja vai se acostumar, né? A igreja automaticamente se acostuma com... A igreja se acostuma com pregação expositiva e não vai ouvir só o que ela deseja, né? Porque a pregação temática, você prega o que você quiser. Agora, a expositiva, ela ouve a igreja o que ela precisa ouvir, porque é o que o texto está querendo dizer. Então, se você for o expositor, você vai ter que ser fiel à escritura, tá bom? Então, essa a pregação expositiva, ela produz sermões poderosos por causa dos textos, né? Então, isso eu acho para mim, assim, espetacular, tá bom? Eu sou um amante sobre a questão sequencial dos textos, dessas vantagens da pregação expositiva. A sequência, tá bom? Bom, falando ainda de pregação expositiva, os nossos pais da igreja, os nossos reformadores, pregavam assim. Falei já anteriormente. Nossos pais, os reformadores, os primitivos, os pais antigos, eles pregavam expositivamente, pregavam apenas ensinando o que a Bíblia diz, os 10 mandamentos, o que a Bíblia diz, e Jesus diz, que aí livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, automaticamente, o culto de ensino, eu participei, sou de uma época que o culto de ensino, ele era muito ensinado, esse sermão. Sermão expositivo, o melhor lugar de você falar ele é o culto de ensino. Porque ali é um lugar para você ensinar a Bíblia e fazer a interpretação natural da Bíblia. E é o lugar, o culto de ensino, né, o culto da palavra, de você usar exclusivamente a palavra de Deus para ensinar as pessoas. É uma pena que alguns cultos de ensino, cultos de doutrina, cultos da palavra, não tem palavra, gente. Ou época, vivemos uma época de escassez de pregadores, vivemos uma época em que as mensagens, não existe mais mensagens no próprio culto de ensino, porque os pastores também não ensinam, e quem está não estudam, e quem está lá na frente não estuda. Dá oportunidade para A, para B, para C, para... Todo mundo canta. É muito cântico e pouca exposição. Eu decidi, vocês que são alunos meus aqui, muito aluno aqui que nos acompanham, você que está me assistindo, eu sempre falo nas minhas aulas anteriores, no nosso curso de oratória, no curso de interpretação bíblica e no curso de bacharel livre que vocês estudam, nas aulas vocês veem sempre eu falar uma coisa. Vocês veem dizer assim, eu decidi não viver no superficial. Eu decidi não ser superficial. Eu decidi não ser como essa galera é. Então, eu quero fazer a diferença. Então, eu comecei a estudar e comecei a Deus iluminar o meu entendimento para que pudesse resplandecer a luz do Evangelho. Tá? Então, essas são vantagens para você. Agora, quais são as desvantagens? Olha, eu acho o seguinte, do meu ponto de vista, vou colocar aqui para vocês. Quais teria desvantagens com um sermão tão maravilhoso desse? Algo tão fenomenal? Quais seriam as desvantagens de um sermão expositivo? Vou aumentar aqui mais. Quais as desvantagens? Bom, pode não ter a atenção dos ouvintes, menos interessados. Por quê? Tá vendo essa aula de hoje? É uma aula que existem pessoas que querem rápido. Tem pessoas que não têm paciência de estudar teologia e sentar em uma sala de aula. Querem tudo pronto. Querem tudo fast food. Querem tudo rápido. Não querem perder tempo. Tá cheio de gente aí que não estuda comigo, que nunca estudou teologia. Quando assiste um vídeo meu, diz assim, mas não dá para entender o senhor demora muito a falar. E vocês querem que eu chegue aqui dando aula, gritando, sem explicar, sem dar atenção, com um monte de gente ao vivo. Quer que eu ande aqui gritando? Pessoa acostumada a ouvir barulho, ouvir... Não é assim. Estamos aqui construindo uma ideia. E quando o vídeo, uma ou coisa ou outra vai para a internet, ô pastor, o senhor fala devagar e você quer que eu acelere a minha voz? Minha voz está dentro da velocidade de até 100,
palavras por minutos, que é o entendimento normal de qualquer pessoa, tá bom? Então, e para ensinar, eu desacelero mais ainda e ainda escrevo. Então, eu vou me adaptar e a pessoa que vai assistir, a maioria das pessoas, são pessoas que gostam de aprender, tá bom? Então, não só de ter a informação, tá bom? Então, o sermão expositivo, você pode não ter atenção de algumas pessoas. E se você não tiver experiência na exposição da Bíblia, então a maioria das pessoas vão ficar desapercebidas por você não ter a arte da oratória de chamar a atenção. Bom, o sermão expositivo, ele não oferece as mesmas condições do sermão temático e do sermão textual, tá bom? Porque o textual, ou seja, pega 2 textinhos, explica, tal. O sermão temático, você a morte de Cristo, tópico 1, tópico 2, tópico 3, você vai lá e explica. Mas o expositivo, se você não tiver uma boa habilidade, quando você for explicar um assunto, for explicar você vai ver ali. Pode ser, se a igreja não tiver hábito nem costume, se você for uma pessoa que vai querer pregar sermão expositivo para pessoas que não são acostumadas a ouvir sermões expositivos, as pessoas mesmo não vão aceitar, não vão querer, não vão ter concentração. Bom? Por quê? Não oferece as mesmas condições dos outros, né? A concentração de ideias, principalmente. Então, ele é bem exegético, ele é mais exegético. Né? Então, se você não tiver habilidade para pegar a exegese e fazer uma aplicação pessoal, ele se torna muito cansativo. Aí o problema não está na Bíblia, nem no texto, está em quem está transmitindo. Por isso do conhecimento que você tem que ter, você que está começando, você que está estudando, do conhecimento que você tem que ter da hermenêutica. Em qualquer campo que você atue, tem que ter a hermenêutica e a homilética. Algo para interpretar e depois algo para você aplicar. Tá bom? Aí está o sucesso. Tá bom? Aí você fala, mas por que isso? Por causa do excessivo. Por quê? Por causa do excessivo número de textos paralelos, referência, grego que você fale, hebraico, o significado da palavra, sabe? Mapas, mostre. Então, torna-se cansativo, se você não tiver habilidade. E dependendo da pessoa que está falando, então aí ela, você precisa de um dicionário para interpretar o grego, o hebraico, aí piora mais ainda. Eu conheço umas pessoas que são ótimos pregadores, mas para o nível da classe só pode falar para pessoas da nata da sociedade. Porque senão ninguém consegue entender a pessoa. Então isso é muito ruim, tem que ser como Jesus. Eu posso falar para Nicodemos, posso falar para uma prostituta, posso falar para qualquer pessoa, ou eu subo ou eu desço o nível conforme as pessoas. Jesus tinha essa habilidade de homilética para poder usar com as pessoas. Então, por isso que não existe uma importância muito grande. Para vocês que estão ao vivo agora, para alunos, qual a importância? Respondam aí, porque eu vou ler antes de começar. Tá? Para alunos ao vivo. Para alunos ao vivo. Qual a importância do conhecimento em hermenêutica para você fazer um sermão? Qual a importância, no seu ponto de vista, coloque aí. Pode colocar aqui o pessoal do Telegram, do Instagram também, da importância. Porque as pessoas querem fazer, querem pregar um sermão textual sem nenhum conhecimento hermenêutico e sem nenhum conhecimento homilético. Como você vai fazer isso sem ter esses conhecimentos? E vai ter uma outra questão ainda, que é a questão de ferramentas para você poder trabalhar esse assunto. Olha aí, para os alunos ao vivo. Então, a hermenêutica. Então, qual a importância da hermenêutica para você? A hermenêutica, você acha que é importante o conhecimento hermenêutico para o pregador? Para o pregador
ver aqui, eu vou colocar isso aqui preto. Pronto. Gente, essa apostila que eu estou fazendo aqui, que está aparecendo aqui no YouTube, eu salvo ela depois e tudo que está aqui, vocês vendo, eu libero ela no meu Telegram, no grupo da escola. Então você depois baixa, entra lá e baixa, tá bom? É gratuito. É só baixar. Qualquer pessoa. É bom que você fique. Você que é aluno, você que está nos acompanhando, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, tá bom? Para que você fique sabendo de todas as informações. Bom, eu quero que. O que é que você acha aí? Cadê? Júnior, estou aqui, meu irmão. Júnior Nunes, cadê você? Cadê? Excelente ensino, pastor. Parabéns. Amém. Vamos lá, quero ouvir de vocês. Enquanto isso, quero que vocês comentem aí que eu vou fazer o comentário aqui, tá bom? Da hermenêutica. Bom, o que é hermenêutica sagrada? É importante a hermenêutica sagrada? A hermenêutica sagrada é a arte de interpretar as escrituras sagradas. Por exemplo, o dicionário que eu tenho aqui do doutor, uma admiração muito grande por ele, pelo conhecimento dele, pelo respeito, pela colocação, pela educação, pela erudição, pela voz do doutor pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Ele define hermenêutica, ou o termo hermenêutica, do grego hermenêuticos, que significa a arte de interpretar. Então, se eu vou fazer uma interpretação do texto, se eu vou fazer um texto de exposição, um texto expositivo, então eu tenho que ter conhecimento hermenêutico, que é a interpretação de texto. A hermenêutica é a arte de interpretar textos sagrados, textos antigos, escrituras antigas, né? Como os escritos da Bíblia, tá bom? O maior objetivo da hermenêutica é descobrir o verdadeiro significado daquele texto. Então, se a hermenêutica ela trabalha o significado verdadeiro do texto, então eu apenas vou ser a pessoa que vou fazer a comunicação do que a Bíblia tem a dizer, tá bom? Então, o uso da hermenêutica me faz descobrir o que realmente os apóstolos, os profetas, Jesus e todas as pessoas que escreveram a Bíblia, realmente o que eles disseram, o que queriam dizer. Bom, eu tenho que ter consciência, se eu vou desenvolver a partir de hoje sermões expositivos, eu tenho que ter consciência dessa arte. Eu tenho que considerar essa ciência, eu tenho que desenvolver melhor essa arte, tá? E aprender as regras da hermenêutica, tá bom? Senão eu vou me tornar um intérprete e vou criar heresias, vou interpretar texto sem contexto e vou tornar um herege. Então eu tenho que adquirir conhecimento, aprender as regras da hermenêutica como uma arte para me poder desenvolver bem a questão da aplicação. A hermenêutica não se encontra isolada, tá? Ela não está ali isolada dentro da teologia. Inclusive, a hermenêutica é uma disciplina teológica. Tá? Se você que estuda comigo o bacharel, livre em teologia, você estudou teologia, você estudou uma disciplina dentro da teologia. Bom, você que estudou comigo, você estudou homilética e hermenêutica. Na oratória, no curso de oratória também na plataforma, a hermenêutica é uma disciplina teológica. E ela se relaciona com o estudo do canon, da crítica textual, da crítica histórica, da exegese bíblica, tá? Da teologia bíblica, bem como também da teologia sistemática. Então, a importância da hermenêutica é fundamental para uma aplicação correta. Então, a ciência, por quê? Porque tem as questões históricas, as lacunas do tempo, as culturas, as lacunas linguísticas, as lacunas filosóficas, que impedem uma compreensão exata do que a palavra de Deus diz. Então, esse conhecimento da hermenêutica sagrada, da arte de apurar o sentido real do texto, se você está começando agora e você discrimina isso, você não quer aprender a hermenêutica, você não quer desenvolver a hermenêutica na sua vida, você nunca vai ser um pregador expositivo. Você vai ser como a maioria das pessoas que não leem, que não estudam, que inventam de pregar e nem formados são. Sabe? Porque adquirir o dom,
lê a Bíblia e quer sair pregando. Imagina daqui a 15 anos o que vai acontecer. Bom, então isso é muito importante. O estudo é importante. E na minha conclusão aqui, para dar a palavra para vocês aqui, todo pregador ele deve conhecer hermenêutica. Ele deve conhecer hermenêutica, homilética e exegese. São 3 assuntos importantes para ele poder ser um bom expositor de texto, de sermões expositivos, tá bom? Qualquer pregador, vou repetir, vou até colocar aqui, qualquer pregador que ignorar a importância da hermenêutica, desta ciência, da arte de interpretar texto, ele vai encontrar muitas vezes na sua vida, no seu ministério, perplexo. Vai sempre encontrar um menino ou outro mais eficiente, vai se decepcionar. E também ele pode cair facilmente no erro de Balaão, na contradição de Coré. O principal objetivo de um soldado de Cristo é as Escrituras. E se você tem a Escritura, você é um soldado, é um guerreiro, tem a sua espada, e você não conhece a sua espada, você não conhece a sua fé, você não conhece a Escritura, você não conhece realmente, você desconhece do seu real valor, ignora o seu uso legítimo, que soldado será você? Você não dá primazia? Então, desculpe. A importância da hermenêutica é tão grande que Pedro, em 2 Pedro 3, 15, 16, ele diz assim, o próprio Pedro admitiu isso. Existem textos difíceis, os quais os indoutos, inconstantes, eles torcem para a sua própria perdição. Vou colocar aqui para vocês. Olha aqui. 2 Pedro 3,15. Então, aí você encontra aí todo mundo aí dando de professor, né? Não consigo entender. Você desvaloriza quem conhece e valoriza qualquer um. Então, essa circunstância aí vai encontrar, por falta de um bom intérprete, você vai ser também um péssimo aplicador. Porque quando você interpreta, Pedro foi excelente. Quando você interpreta, você tem que interpretar o pensamento e a atitude, as atitudes mentais do autor daquela obra ali. Né? Você tem que observar a linha de pensamento do autor, o objetivo alcançado. Tem que entender a mente divina na Bíblia. Você tem que entender a mente de Deus para com o homem. Não se interpreta de qualquer forma. Você também tem as regras para ser obedecida, né? Tem que ter o alimento, tem que ter o conhecimento. Tá bom? O conhecimento da boa hermenêutica, esse material vai ser suficiente hermenêutico para você ajudar a sua fé, para você solidificar a sua fé. Né? Você vai ter conhecimento de diferentes culturas sociais, que através da hermenêutica você vai conhecer essas diferenças sociais, culturais, de personagens bíblicos, de épocas, tá bom? Isso é muito importante. A hermenêutica é fundamental para você, a interpretação de texto, tá bom? Da questão logística. E isso é tão importante, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Tem tanta... Vamos ver. Vocês estão colocando aí a parte de vocês, né? Eu já vou... Ótimo. Coloquei aqui. Olha só aqui. Ó. João 3,16. Todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo. Que mundo que é? Mundo humano. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Que mundo é esse? Que mundo que é esse? Que mundo que é esse? Ainda só. Um momentinho só. Que mundo que é esse? Que mundo que é esse? Um momentinho só. Aí agora Hebreus 3, 11, 3. Diz, os mundos foram criados. Que mundos? Que mundos é esse aqui? Mundo universo. Agora, venha... Aí você olha a Bíblia, você que quer pregar sermões, olha a necessidade da hermenêutica aqui. É tanto mundo. Existe aqui se torna um conflito hermenêutico. Mundo de lá, mundo de cá, mundo daqui, mundo humano, mundo cosmo, mundo do universo, mundo sistema. E você deve entender qual é cada um para você não ensinar heresia. Aí você vê, aí quando você olha para alguns ensinamentos, algumas pessoas, o que eles estão dizendo, você fica atemorizado, perplexo com o que algumas pessoas estão ensinando, tá bom?
Então, quando eu olho para o que algumas pessoas estão materializando o imaterial, sem entender o que é uma equivalência literal, sem entender o que é uma equivalência formal, uma equivalência dinâmica, sem entender o que é uma equivalência livre da interpretação. E quando eu digo a hermenêutica, ela vai te ajudar, sim, ela vai te auxiliar no estudo das escrituras para você começar a fazer o sermão expositivo. Senão não vai adiantar você sem algumas noções hermenêuticas, porque a hermenêutica vai te ajudar a descobrir o sentido exato das palavras do texto. Aí não importa se você é assembleano, metodista, wesleyano, batista, não importa da onde você seja, é o texto que está dizendo. Não existe denominação, não existe placa, não existe igreja, existe um texto. E a hermenêutica vai te ajudar exatamente com isso. Então, a hermenêutica, a crítica textual e a exegese vai te ajudar. A hermenêutica vai te ajudar a descobrir o sentido exato das palavras do texto. A crítica textual que você vai estudar, ela vai determinar a exatidão dos textos exatos. E a exegese, que é a aplicação e a prática da hermenêutica na crítica textual. Então imagina só, mundos aqui, mundos lá, nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Então a hermenêutica vai te ajudar e eu vejo a importância muito grande no entendimento que vocês precisam, nós precisamos de hermenêutica para nos auxiliar na interpretação das escrituras, tá bom? Isso é muito importante, porque quando você estuda a lei do contexto, aí você vai entender por que você tem que entender a questão de interpretar o texto e seus auxílios e o contexto, o paralelo, a lei do texto paralelo, a lei da autoria do texto, a lei da interpretação do texto, a lei da aplicação do texto, a aplicação do texto e a importância de você ter todo esse entendimento da hermenêutica para você poder começar a desenvolver seus sermões expositivos com mais assertividade, tá bom? Então, não é de qualquer forma, tá bom? Então, a hermenêutica é uma arte, a hermenêutica é uma ciência. Hermenêutica, ciência de interpretação bíblica, tá bom? Agora vamos, e para estudar hermenêutica, temos que conhecer as escrituras. Então, a escritura não é brincadeira não, tem gente que acha que é mole e não é. Vamos lá, eu vou agora aqui dar a palavra para vocês. Vilmar, Deus abençoe. Alan, Deus abençoe. Regis Batista, Deus abençoe. Júnior, Deus abençoe. Nunes, Deus abençoe a todos do Instagram, em nome de Jesus, tá bom? Professor, Deus abençoe. Estamos numa aula aqui de homilética e estamos ensinando os nossos alunos aqui a montar, principalmente o texto, a importância, na realidade, de estudar a homilética e a hermenêutica de uma forma especial. Osley, Deus abençoe de uma forma rica e especial, viu? Vamos ver aqui o que é que vocês estão dizendo aqui. Vamos lá. 40 minutos. Vamos lá, bispo. 40 minutos de sermão para pregar. Minutos. Vamos lá. Jesus é a chave da hermenêutica bíblica. Vamos ver. Queria muito fazer o curso, mas não tenho condições agora. Filho pequeno, desempregado, mas quero que Jesus vos abençoe. Vitor Almeida, o curso está só com a mensalidade. Nós estamos com um desconto especial, com um cupom de desconto. O curso está com mais de R$200 de desconto e é apenas um cupom fiscal, é um cupom de desconto, tá bom? Depois você entra em contato pelo Zap, que é um valor simbólico e não vai te afetar em nada, tá bom? Até dia 30, se Deus quiser, nós vamos estar lá com esse desconto, tá bom? Vamos lá, 40 minutos, você pode estudar o bacharel livre, no mesmo valor você vai ganhar. Você estudando por esse valor, né, que na realidade é só R$50, o cupom de desconto, os 2 cursos, sai por R$50, o oratório e interpretação bíblica, e o com 10 disciplinas, e o bacharel com 40 disciplinas, tá bom? Então aproveite, indica para alguns irmãos, para quem quer estudar, porque esse preço aí não existe, tá bom, gente? Material muito bom, site, plataforma para você estudar e videoaulas, conteúdo e disciplina e também grupo fechado, certificado para você na conclusão de cada disciplina, tá bom? De cada curso,
E você vira, não tem como você não ficar não desenvolver sua oratória, tá bom? Vamos ver aqui, hermenêutica é essencial para transmitir o evangelho de forma inequívoca da palavra de Deus. Muito bom, sal da terra. Marcelo, hermenêutica é uma bênção. Presbítero, Jesus é a chave da hermenêutica. Vitor Almeida, queria muito fazer. Ah, tá. Júnior, você não mandou mensagem. Estou aqui, meu irmão. Júnior Nunes, cadê você? Excelente ensino, pastor. Aprendi bastante. Parabéns por ajudar várias pessoas através das suas aulas. Obrigado, Júnior. Deus abençoe. Jesus, no caso dos discípulos, em Emaús, é um grande exemplo. É verdade. Aqui no YouTube é melhor. Ah, Júnior, Deus abençoe. É verdade, no YouTube é melhor porque eu escrevo aqui e monto a disciplina. Por isso que eu peço sempre para quem está no Instagram, sempre ir, porque a tela é maior lá e a aula é transmitida. E eu monto a apostila, né? Não, presbítero, não esquecer, fique tranquilo. As nossas explicações nós vamos fazer o comentário dos sermões positivos no final, tá? Gilberto, hermenêutica é muito importante porque traz o entendimento dos textos, claro, de todo um capítulo, muito bom. Tema, fluxo, ideia, autor, texto, ideia. Muito bom. Parabéns, é isso mesmo. Podemos dizer que os ensinos de Jesus eram expositivos? Sim, Jesus só ensinava expositivamente. Ele só ensinava. Ele na realidade, ele ensinava e usava muita parábola, né? Mas o ensinar expositivamente é o falar as escrituras, né? Ele era as escrituras, então você via ele falando sempre do Antigo Testamento. Eu trazia uma nova, não é uma nova, mas o Evangelho da Graça. Passou de Macaé, peço oração para Jesus abrir porta de emprego. Amém. Senhor, pastor Carlos, abra a porta de emprego em nome de Jesus. Marcelo Jesus, obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Todo mundo aí compartilhando. Gente, está todo mundo aí compartilhando. Isso é muito bom. Não esqueçam de compartilhar em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá. João Wellington, Deus abençoe. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Vamos ver aqui. Com licença, gente. Então vamos. Muito bom a participação de todos vocês. Deus abençoe. Eu vou colocar aqui, tá, gente? Como eu prometi, aulas e... Boa noite, pastor. Comentário bíblico ISB é uma boa ferramenta para fazer um sermão expositivo. Inclusive, é uma das coisas que eu vou falar agora. O ISB é um dos melhores, mais exaustivos, um dos melhores, um dos que eu mais uso é o comentário ISB. Bom, uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco é exatamente sobre isso, para montar, tá bom? Pastor, que bom, obrigado, pastor. Estou fazendo o curso e já vi uma mudança no meu ministério. Agora estou estudando para pregar expositivamente. É muito difícil, pastor, mas eu creio que vou conseguir. Não tenha sombra de dúvida, você vai conseguir, tá bom? Então, bom, não tem como, é isso mesmo. A ferramenta principal para ensinar as pessoas a compreenderem o texto, é verdade. Pastor Carlos, vou orar. Estamos juntos. Amém. Marcos Jesus. Vou colocar aqui a participação de vocês. Deus abençoe a todos os irmãos do Instagram. Bom, tá aqui. Agora, eu não entendi o que o bispo falou. 40 minutos ou 13 minutos? Ou 13 sermão para pregar. Vai ter que me explicar aí, tá bom? Gente, a Bíblia, ó, figuras de linguagem. Por que o pregador tem que estar apto na questão do estudo das Escrituras? Porque a Bíblia tem mais... Olha só. Olha aqui. Que é aluno, que estuda, você que está fazendo curso, você que não está fazendo curso, tá bom? Você tem a oportunidade, tá bom? De estudar. Indicar alguém para estudar. Nos ajude eu até vou aproveitar aqui essa oportunidade, nos ajude. Apresente esse cupom para outras pessoas, tá bom? Apresente o cupom em outros locais, para outros amigos e nos ajude, tá bom? Porque as oportunidades são grandes hoje de estudar os textos sagrados. E você mesmo está tendo uma oportunidade. Tem muitas pessoas que estão estudando comigo aqui que nunca tiveram a oportunidade de ter uma aula nesse modelo, nesse formato,
aula de teologia, nesse modelo aqui, inteiramente gratuito, né? E para um aprofundamento maior, para uma estrutura, com diploma, com tudo, é estudar na plataforma. Por um preço desse que nós temos hoje no curso bacharel livre, mais oratória e interpretação bíblica por R$50, não existe no Brasil. Então, se você puder nos ajudar, indique para alguém o nosso site, teologiaalcancetodos.com.br. Tá bom? É só acessar o site e você vê lá toda a estrutura muito bacana e uma plataforma preparada para você. Agora, falando de figura de linguagem, da importância de você entender. Bíblia não é fácil. Não é como as pessoas dizem. Temos linguagens difíceis de se entender. Eu errei muito no início. Volto a falar. Eu errei muito no início. Espera ainda, viu? Tá? Eu errei muito no início. Muito. Eu não conseguia entender o que eram as linguagens. Voltando a dizer a vocês. Eu não conseguia entender o que era a linguagem, as figuras de linguagens usadas na Bíblia. Foi aí que eu entendi que a Bíblia tem uns 20 tipos de figuras de linguagem para que eu possa interpretar textos. E que a Bíblia tem traduções, e muitas traduções. Tem muitas traduções de um texto só. Existe texto que tem 5, 6 tipos de traduções. Existem figuras de linguagem como as parábolas, até eu entender o que era uma parábola. Então, foi aí que eu fui começar a dizer, as mensagens melhoraram quando eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, teologia. Então, a hermenêutica me ajudou, porque eu comecei, na hermenêutica vai te ensinar exatamente a expressão, que é a parábola, é a expressão máxima em poucas palavras. Jesus usava muito os exemplos de parábolas. Você viu o tanto de parábola que tem no Antigo Testamento, nos 4 evangelhos? O tanto de parábolas usadas por eles? Símiles. O que é símiles? Símiles é a comparação de coisas semelhantes. Você vai entender o que é uma símiles para você poder saber o que é para interpretar corretamente. A metáfora da mesma forma, que é a semelhança entre duas coisas que se aplica a um termo. Sinidoque, duas coisas que não se parecem, mas têm relação em comum. Então, e você estudar isso, entender isso, para você não fazer a aplicação errada. Eu mesmo tinha muita dificuldade com símbolos, eu errei muito, criando o que não tinha, colocando o que não tinha no texto, fazendo exegese do texto, colocando o que não tinha, interpretando o que eu achava. Olha, eu acho que é assim, eu penso que é assim, Deus me revelou assim. Pera ainda, desculpa, gente. O texto já está revelado, o texto está inspirado. A Bíblia toda é inspirada. Os textos são inspirados. As epígrafes, os títulos na frente, aquelas epígrafes ali, não são. Tá? Agora, os textos são. Então, exige estudo. Por exemplo, a epígrafe da parábola dos 10 talentos, lá está escrito 10 talentos, mas na realidade, se você for verificar, não é 10 talentos. Aí, quando você vai fazer a soma total, entendeu? É 10 ou é 15? Mas está lá escrito 10 talentos, e não é 10. Você vai somar dá uns 15 talentos. Mas o texto, aquilo ali não é inspirado por Deus. Então, precisa entender essas figuras de linguagens usadas no Novo Testamento, no Apocalipse. Você não vê muita gente pregando. A maioria, eu tenho medo de ver gente pregando sobre Apocalipse por causa das linguagens, das figuras de linguagem. Os cavaleiros, eu mesmo errei muito. Por exemplo, o que é uma metonímia? Uma metonímia é coisa invisível, formada apenas na mente. Prosopopeia é a personificação de coisas animadas. Imagina só. Hipérbole, que é uma figura que engrandece e diminui exageradamente. Fábulas, narrações em que seres irracionais falam e objetos também. Você vai encontrar isso. Enigma, vai encontrar isso em Lucas, vai encontrar isso em Sansão. É a palavra que só se entende com muito esforço. O enigma. A alegoria apresenta uma coisa para dar a ideia de outra. A alegoria é complicado. Isso que para mim o livro de Ezequiel é um livro complicado de se entender, com tanta alegoria. Olhando eu, olhava ela, parando eu, parava ela, tinha olhos por dentro, tinha olhos por fora. Como é que entende essas coisas? Então, por isso
que o pregador que quer pregar expositivamente, que quer expor texto, não adianta eu chegar aqui e ensinar para... Vamos lá fazer o texto. Primeiro, eu tenho que conscientizar você. Você tem por obrigação de saber a verdadeira interpretação da Bíblia para não pregar heresias. Alguns textos da Bíblia são mal interpretados e por mal obreiros, pastores, pregadores, maus teólogos, pessoas que não têm compromisso com o estudo verdadeiro das Sagradas Escrituras, e alguns desses estão fazendo barbaridade com a Bíblia, barbaridade com o texto, destruindo algo tão lindo e tão santo e tão maravilhoso. Então, quando você for estudar o texto, para elaborar um texto bíblico, use a interpretação, a melhor interpretação necessária para estudar. Tá bom? Pastor, você como pregador, você tem que ter esse entendimento. Por isso que eu vou dar aqui umas sugestões para vocês em relação a ter várias interpretações em casa, tá bom? Várias interpretações que são ferramentas. Agora, existem algumas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês que não pode faltar na interpretação de um texto, de uma pergunta, nunca. É isso aqui, ó. Quando foi escrito? Por quem foi escrito? Para quem foi escrito? Bom, por quem foi escrito? Quando foi escrito? Por quem foi escrito? Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Gente, eu acho isso tão importante você fazer essas 4 perguntas. Deixa eu colocar aqui. Você fazer essas 4 perguntas Você fazer essas 4 perguntas, porque se você for enviado para qualquer país, para qualquer estado, para qualquer região, sem você conhecer, né? Como que você vai procurar? Como que você vai saber? Né? Então, você precisa saber o estado, a cidade, o bairro, o nome, o número da casa, o nome da pessoa. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a importância do caminho do trilho que a hermenêutica leva a você. Ela é a tarefa principal, tá bom? Que vai determinar as tuas atitudes mentais em relação aos autores que você está interpretando e a aplicação, tá bom? Então você vai ter só vantagens ao estudar hermenêutica, ter esse conhecimento básico introdutório para você pregar a palavra de Deus. Eu já falei aqui várias vezes para vocês que, por exemplo, eu cheguei na frente e falei assim, ó, Jesus, Moisés estava na frente de uma... Preguei muito, sermão textual ainda. Textual não, sermão temático. Jesus estava, Moisés na frente, Faraó atrás, mar na frente, montanha do lado, montanha do outro, e Moisés falou, Senhor, eu creio. Ó, eu falava assim, ó, eu creio. Passa pela minha cabeça porque eu sou pentecostal. Moisés deve ter ido, ó, Senhor, de onde virá meu socorro? Não tinha vindo Davi ainda, gente. Mentira, eita, meu Deus. E oh, glória, mas peraí, ainda. Depois de um tempo, falei, oh meu Deus, que ignorância, como é que eu falei isso? Davi nem existia ainda, entendeu? Então, para você ver. E um pregador que também foi pregar sobre os cavaleiros do Apocalipse, ele pregou que não era 4, era 6 cavaleiros, entendeu? E que os cavaleiros simbolizavam o sofrimento da igreja nos anos de 1500, depois de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Eu repito dizer, está errado, gente. Não são 6, são 4 cavaleiros. E ainda mais dos 4 cavaleiros, os cavaleiros são 4, entendeu? Na realidade, e tem um cavalo a mais. E desse um cavalo a mais, tem um que é 2 cavalos brancos. É o primeiro, do 19, do 6 e o do 19. Que é o cavaleiro branco, que é o cavaleiro do Apocalipse 6, que é o falso Cristo, que é branco. E o cavaleiro, que saiu uma espada e aguda da sua boca para vencer, nasceu vitorioso. E o outro, o seu exército de cavaleiro, não era só um cavalo, era um exército de cavalo. E seu cavaleiro era branco também. Né? Então, que na realidade que simboliza onde? Simboliza o período da grande tribulação. O primeiro cavaleiro o primeiro cavaleiro simboliza os 3 anos e meio da falsa paz, na grande tribulação, e os outros 3 cavaleiros simbolizam o restante da segunda parte da grande tribulação, que é uma outra aula. Então, mas a falta do conhecimento hermenêutico não dá para você começar a pregar sermões expositivos sem você ter este conhecimento. Alguns pregadores pregam versículos que não existem na Bíblia,
Tá? Prega um versículo que não existe na Bíblia. Eu já vi gente, por exemplo, nós pregamos o sermão, às vezes o sermão, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, errado. Nós, às vezes pregamos, até se der tempo eu vou falar ele aqui hoje, pregamos que Deus abandonou Jesus na cruz, pregamos a parábola dos 10 talentos, pregamos que de madrugada a filha é menor, pregamos eu venci, vós também vencerá, não está escrito assim. Está escrito, vós vencerá. Né? Da semente da mulher sairá e ferirá a cabeça da serpente. Não está escrito assim. E olha, gente, um sofrimento que eu tive na minha vida, que eu preguei errado muito, foi o galo cantou 3 vezes. Aí foi que eu fui entender. O galo não cantou 3 vezes, o galo está errado. Bom, o galo cantou 3 vezes para negar Jesus. Errado, né? Errado, né? Quando você vai ler, o galo cantou uma vez só. Depois Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí a gente fica assistindo filme, vídeo, lê. Aí o outro pregador pregou errado. Mas foi porque pregando falou. Mas ele é um grande pregador. Mas Beltrano pregou. Mas não vamos analisar a Bíblia. Não vamos consultar a Bíblia. Leia lá em Mateus 26 e Lucas 22. Eu errei também quando eu preguei sobre Estevão, no início do meu ministério. Estevão estava morrendo, apedrejado, e viu os céus abertos. Quando ele está morrendo, viu os céus abertos. Não preguei, não foi uma, foi 2, não. Muitas vezes. Eu fui desenvolvendo. E eu preguei muito. Cada vez se eu estudar hoje, o que é que eu faço? Se eu estudar o texto, para fazer uma aplicação, aí eu não erro. Agora, se eu não estudar o texto, todas as vezes que eu não estudei o texto, eu posso dizer para vocês, não me garanto que eu ensinei certo. Vou repetir. Todas as vezes que eu não estudei o texto, eu não me garanto que eu ensinei certo. Porque foi conhecimento... Não foi conhecimento de texto. E o que é que acontece? A maioria dos pregadores fazem assim. Pegam um texto, aí vão se preocupar com saia, com roupa, com batom, com boca, com lábios, com o tamanho da roupa, não sei o que, se você usa bigode, batom, se usa terno, se usa paletó, se não usa isso, não sei o que, de que hora que você entra, de que hora que você... Um costume. Errado. Né? Então, ele viu os céus abertos antes de ser apedrejado. Pode ver. Antes de ser. Atos 7, 56, 60. O pregador prega que Moisés orou e o mar se abriu. Também está errado. Moisés entendeu. Eu também preguei errado. Me perdoe a nossa ignorância, né? Deus leve em consideração. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar se abriu. Quer ver? Eu vou pegar aqui e vou abrir. Deixa eu colocar aqui vou trazer aqui o texto para vocês. Trazer aqui. Êxodo, Bíblia corrigida. Olha, gente, vou pegar aqui, tá? Ó, corrigir. Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Olha, irmãos, eu não sei a quantidade de vocês aqui que erraram, mas eu, com muita humildade, porque vocês me conhecem, sabem que eu não me coloco como super-homem. Esse texto aqui eu errei muito. Eu sempre disse, estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Olha só, foi o vento toda aquela noite. E o mar tornou-se seco. As águas foram repartidas. Eu falei, e Moisés orou? Então Moisés não orou, Moisés não fez nada, Moisés não abriu a boca e Moisés só levantou a mar se abriu. Deus, teu povo está aí, tem misericórdia do teu povo, poupa o teu povo, Deus. Gente, eu fiz até teatro nessa passagem. Deus me perdoe, mas eu não sabia. Deus releva. Aqui não. Ora, hoje eu não faço isso. E não vou dar glória a Deus a você falando errado. Né? Então não dá para aceitar esse tipo. Né? Então alguns pregadores pregam, pedir, dá-se-vos-á. Errado, está escrito pedir, dá-se-vos-á, Mateus 7. Então, isso é o perigo do mau uso das escrituras. Então existe um perigo muito grande. Quando você interpreta mal, então você vai chegar ao ridículo. Então as escrituras mal interpretadas, ela automaticamente é gerada a heresia, né? Então ela mal interpretada, ela vai ser mal aplicada e os versículos fora de contexto, o que vai ser feito vai ser uma destruição. Tá bom?
Vamos agora para vamos montar aqui um sermão textual. Eu vou passar aqui para vocês. Quem estuda sermão expositivo, ele tem 2 sermões, tá bom? 2 sermões. O primeiro é o sermão expositivo completo, com todo o assunto que ele estudou, com todo o texto que ele estudou, tá bom? E com isso, com todo o assunto que ele estudou, com tudo que ele estudou, com todo o argumento que ele estudou, dali ele faz um esboço do sermão dele, tá bom? Aí ele faz um esboço do sermão dele. Aí ele leva para a igreja o esboço para seguir aquela linha, aquele trilho da mensagem, para ele não esquecer, tá bom? Mas eu também se não for muita argumentação, eu não vejo problema em levar. Eu levo. Às vezes eu faço sermão de 5 páginas, tá bom? Quando ele é expositivo, tá bom? Então eu não vejo problema nisso. Então hoje eu vou apresentar ele, como já é meia-noite, hoje eu vou apresentar esse que está aqui pronto. Aí amanhã, no domingo, às 22 horas, nós damos continuidade no sermão expositivo, mas fazendo exposição dos alunos, tá bom? Eu pego os textos de vocês e faço a exposição, tá bom? Por causa do horário. E a gente não tem problema que amanhã fazemos outra aula. E eu não posso fazer corrido, não dá para ser corrido, tá bom? Então, esse texto ele está em Provérbios, né? 31:10. Está aqui, 31:10. Texto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, sumiu aqui para mim, acabei de colocar esse texto. Bom, primeira coisa, para você fazer um sermão expositivo, você tem que ter ferramentas. Bíblias de estudos é importante, comentários bíblicos é importante, comentários bíblicos expositivos é importante. Depois eu vou apresentar para vocês, talvez amanhã eu apresente para vocês aqui comentários para poder fazer pregações expositivas. E aí nós trabalhamos só exposição, tá bom? Conforme for, eu começo amanhã e vamos durante a semana só fazendo exercício de exegese e exposição de sermão expositivo. Então eu levo um período da semana tratando com vocês isso, tá bom? Semana da exposição. Tá bom? Então eu posso fazer com vocês semana da exposição só para alunos, tá bom? Só para vocês. Então vocês fazem aqui e eu faço a interpretação aqui. A gente vai tratando o assunto e conversando com vocês. Aí nós fazemos a semana do sermão expositivo ou sermão da exposição bíblica. Semana da exposição bíblica, algo assim. Eu vejo amanhã e anuncio para vocês. Vou até colocar aqui. Vamos para ainda. Semana da exposição bíblica para alunos. Posso fazer a semana da exposição bíblica. Porque aí eu consigo atender a maioria de vocês dos assuntos. Aí o que é que nós fazemos? Nós olhamos o que os textos têm a dizer, os originais, analisamos juntos aqui ao vivo, se torna melhor. Tá bom? E começamos umas 8 horas durante a semana, fica melhor. Tá bom? Então nós fazemos assim. Vamos ver aqui. Então eu vou passar esse aqui no contexto geral. Tá bom? Então o tema Mulher Virtuosa, então eu tenho 2 sermões. Então eu tenho que estudar toda a questão da mulher virtuosa. Eu tenho que pôr a primeira base. Então aqui eu tenho o tema, eu tenho o versículo, aí eu vou estudar esse ponto aqui, ó. Tá? Mulher virtuosa, quem acharás? Então o valor da mulher virtuosa. Então o primeiro tópico, eu vou falar sobre o valor da mulher virtuosa. Então, esse vai ser o meu escopo do sermão, o valor da mulher virtuosa. Mas, isso aqui, né? Então, dentro desse escopo aqui, do valor da mulher virtuosa, eu vou colocar aqui uma coisa muito importante, que é o quê? Que é uma informação que vai me fazer lembrar do argumento. A mulher virtuosa, descrita nessa passagem, tem a doçura de um anjo e a força de um gigante. Isso aqui, segundo no comentário do Dr. Hernandes Dias Lopes dessa Bíblia aqui, tá bom? Então, o que acontece? Então, automaticamente, esse vai ser aqui o escopo só deste versículo aqui, tá bom? Só desse aqui. Vai ser o escopo, tá bom? Esse aqui é o escopo, para mim trabalhar, para mim não esquecer, tá? Então, esse aqui. Aqui, eu tenho, por exemplo, na Bíblia
do Hernandes Dias Lopes, tem o valor da mulher virtuosa. Então, já tem o quê? O comentário expositivo de mais informações do texto para você falar somente aqui, ó. Somente nesse texto aqui. Então, eu vou falar sobre o valor da mulher virtuosa em 31:10. Eu vou falar da mulher virtuosa, vou estudar a mulher virtuosa, quem achará, o seu valor, questão de rubis, e aqui tá. Eu vou fazer a exegese do texto, tá bom? Hoje eu vou só apresentar esse aqui previamente pronto, tá bom? E amanhã nós terminamos. Na realidade não terminamos, vamos fazer a semana da exposição bíblica. E automaticamente o que acontece? Eu tenho aqui essa informação. Agora, este aqui é apenas o 31:10. Agora nós vamos para o 31:11. 31:11. 31:11 é esse aqui, ó. Então, 31:11, tá? Ok. Aqui é o 31:11. Ótimo. 31:11. É 31:11. O coração do seu marido está nela, confiando. Assim, ele não, necessitará de desejo, de despojo. Agora, 31:11. Aqui já é o versículo 11, tá vendo? Ó? Então, nós vamos estudar este versículo, fazer a exegese do versículo com uma boa concordância bíblica, com um bom dicionário, uma boa gramática, tá bom? E aqui é o tema, a integridade da mulher virtuosa. Aqui eu tenho o quê? Para mim, eu tenho aqui o esboço, tá bom? Que eu tenho duas. A integridade da mulher virtuosa é o alicerce da sua vida conjugal. Isso aqui é só o esboço para mim poder ter essa informação aqui, né? Podemos dizer assim. É só o esboço para mim poder seguir a sequência. Seguir a minha linha de raciocínio e não esquecer. E aqui dentro é o esboço completo de mais informações do capítulo 2. Tá? De todo aquilo que você estudou. Então, por isso, quando eu vou fazer uma preparação de um sermão expositivo, eu estudo horas, dias, meses, dependendo do assunto, fico estudando a maioria dos materiais que eu tenho para descobrir informações e às vezes falo 50, 60 minutos, 1 hora aí, podemos dizer, da mensagem, tá bom? Então, vou fazer o último aqui, tá bom? Para nós encerrar e vocês vão ficar com água na boca para fazermos amanhã. Vamos para o terceiro. Em terceiro, amanhã eu faço o quarto, tá bom? Mas porque eu quero mostrar para vocês esse e depois fazer os outros, para nós seguirmos a sequência. Olha aqui. Terceiro, esse é o texto. Ela só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Essa mulher é sensacional. Já é o 12, tá vendo aí? Ó? A instabilidade emocional da mulher virtuosa. Aqui. Aí aqui eu tenho a mulher virtuosa. Aqui entra os meus esboços para ficar lá para mim não esquecer na sequência. Pronto. Mulher virtuosa é amável no trato, doce nas palavras, firme nas atitudes e nobre no caráter. Aí aqui eu tenho a estabilidade emocional da mulher, que é o sermão completo com a exposição mais abrangente do assunto. E assim todos os outros capítulos, texto seguindo a ordem do texto. Amém? Eu sei que vocês estão aí amando, gostando, mas eu preciso encerrar por causa do horário. Amanhã nós vamos comentar, vamos dar continuidade. Às 10 horas eu inicio aqui com vocês a aula prática com vocês, tá bom? Porque senão a gente vai levar muito tempo aqui e eu posso só até meia-noite, meia-noite, tá bom? Então nós vamos fazer mais aulas, sequência da aula e as aulas práticas e a partir de amanhã, tá bom? E esse sermão não vou mandar hoje. Eu vou salvar ele aqui para continuar ele amanhã. Eu vou mandar porque toda aula eu tenho que enviar, mas aí eu coloco a outra sequência a partir do número 4, a partir de amanhã, tá bom? Ou eu já começo aqui, já para a gente relembrar tudo. Não, começo com esse, relembro esse, ponho esse pronto e fazemos o que vocês estão aqui sugerindo, tá bom? Então deixe-me aqui, já agradeçam aí, eu sei que está muito bom, mas eu preciso encerrar. A aula boa é assim mesmo. Ver como elaborar um
um sermão expositivo. Tudo bem, gente? Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Deixa eu dar minha boa noite aqui para. Eita glória! Coisa linda isso aqui vai ficar. Depois vocês pegam isso aqui, gente. Isso aqui. Vamos pôr ele completo, porque isso aqui é lindo. Eu vou pregar ele a semana que vem. Na hora que vier pronto, eu vou pregar. Então deixa eu terminar aqui com vocês, agradecendo a todos vocês. Amém, professor. Tudo deu certo para não ficar cansativo. Glória a Deus. Deus é bom. Mulher virtuosa é a teologia feminista. Será que combinam? Não, não. Fique em paz. A mulher virtuosa, ela deseja o homem também de... toda mulher virtuosa deseja o homem de Efésios 6. Eu vou explicar isso. Paz do Senhor, um abraço a todos vocês, um abraço no coração, preciso me ir. Deus abençoe. Amanhã continuamos. Espero vocês aqui. Sigam nas redes sociais, porque eu vou fazer a semana da exposição bíblica, ou a semana da exposição bíblica. Algo assim, semana da exposição bíblica, e nós começamos no domingo.